Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho um presente para você, mulher, mas por que não, homem? Meu nome é Gisele Mira e eu sou obstinada em te levar para o topo com vídeos que vão te trazer conteúdos para agregar, para crescer na sua vida pessoal, profissional, emocional, que é o pilar de tudo. E no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco sobre a autoestima. O que é a tão famosa autoestima e o que você não sabe porque não te contaram sobre ela. Como ela é formada e por que e como isso influencia em todas as áreas da sua vida. O que não te contaram sobre a autoestima. Vamos lá? Olha só, quando você olha para o espelho, o que você vê? Esse é um método de reflexão que faz com que você pare e analise o que você está vendo, quem de fato está aparecendo para você. A forma como você se avalia é como é medida a sua autoestima, a estima que você tem por você mesmo. Essa autoestima ela pode ser consciente ou inconsciente, mas mais do que isso, essa autoestima, essa visão que temos de nós mesmos, ela foi aprendida na nossa infância. Então eu sempre conto isso para vocês quando eu falo sobre inteligência emocional e a nossa formação de personalidade de 0 aos 13 anos. A autoestima está totalmente ligada à forma como foi comunicado para nós pelos nossos pais, pelas pessoas influentes e significantes na nossa vida, sobre a nossa identidade, a nossa real identidade e quem nós somos. Esses feedbacks que você viveu e conviveu com ele durante a infância de pessoas importantes e significativas forma base e elementos que criaram em vocês crenças fundamentais. Já vem Gisele de novo com essa história de crença, mas espera aí que eu vou te explicar e vai ficar muito claro para você. Nós temos crença de identidade, de merecimento e de capacidade. Essas três crenças são formadas por tudo aquilo que ouvimos, por repetição, por forte impacto emocional e por todas aquelas memórias que nós temos no nosso consciente e no nosso inconsciente. Todas as memórias que vivemos, elas produzem linhas de significado positivo e de significado negativo, mediante o significado que você deu para aquela memória que você tem. E tudo isso constrói a forma como você se vê hoje. A questão da autoestima, ela tem raízes muito profundas que vão muito além de quando você fala numa aparência externa. Quando nós falamos em raízes profundas, nós estamos falando que uma pessoa que tem baixa estima, ela não faz escolhas conscientes. Ela não se vê adequada para algumas situações. Já viram aquelas pessoas que você convida para alguma coisa e ela fala, não é, esse ambiente não é para mim? Ela não acredita no seu potencial. Eu, como contratante, como empresária, tem várias pessoas que a gente contrata, chama, e no primeiro dia onde a pessoa vai começar a ser treinada, ela fala, não, isso não é para mim. Ela tem uma crença de capacidade baixa. Às vezes, por ouvir alguém numa entrevista falando melhor do que ela se sente inferiorizada. Portanto, ela não acredita no seu potencial, porque ela não consegue enxergar a sua real capacidade. Tá tudo ali escondido, mas ela foi programada e aprendido na infância de que ela não era capaz ou de que não era merecedora. E, portanto, ela acaba atraindo também relacionamentos tóxicos e destrutivos, que com certeza vão perseguir ao longo de toda a vida dela, porque falta amor próprio, que também está totalmente ligado à autoestima, assim como à autoconfiança. Essa pessoa que tem baixa autoestima, ela tende a se sentir inferior a todo momento. Então, às vezes, ela recebe um feedback na empresa e acha que está sendo perseguida, que tudo de ruim acontece com ela. Todos esses acontecimentos que talvez dentro da sua cabeça possam estar fazendo sentido, porque se eu for detalhar todos aqui, esse vídeo vai ficar extenso, eles partem de um princípio de uma estima baixa por ter uma crença de identidade ainda não construída ou manchada e desconstruída numa infância que não te programaram para ser aquilo que você poderia ser. Não acredita que é merecedora e essa pessoa ela é um problema onde ela vai. Percebe que uma pessoa com baixa autoestima, ela gera problema para ela em todas as esferas da vida? E por que não te contaram sobre isso? Essa projeção do ambiente familiar que ela viveu na infância, que foi a comunicação de amor dada pelo pai, principalmente na menina, onde não teve a validação do pai, que mostrou para a criança sobre a identidade dela. Quer ver, por exemplo, eu vejo muitos pais perguntando para os filhos o que você vai fazer ou o que você quer ser quando crescer. Mas eu não vejo os pais afirmarem para os filhos quem realmente eles são. Fazer validação, que é olhar dentro dos olhos do seu filho e dizer, você é inteligente, você é carinhoso, você é amoroso,
curioso, você é observador. Sabe aquelas características que você percebe no seu filho? Você precisa de reforçar a identidade dele, de quem realmente ele é e quem você quer que ele seja, e não atribuir sobre ele uma identidade que você não quer que ele tenha, que é, por exemplo, desorganizado, indisciplinado, bagunceiro, irresponsável, né? E vários outros nomes que a gente vê os pais profetizando sobre os filhos. Toda essa conexão lá na formação de personalidade constrói a estima do indivíduo hoje. E eu estou abismada com a quantidade de nível de baixa autoestima nos jovens de hoje. Eu tenho aplicado muito teste de análise de perfil em jovens de 16 a 18 anos. Na sua grande maioria, eu posso afirmar que cerca de 90% deles tem uma autoestima muito baixa, que está totalmente refletida na formação da personalidade e na projeção da validação interna e externa recebida das pessoas que o criou. E você? O que acha de você? Eu queria trazer para você, para esclarecer isso, um vídeo extraordinário que a Dove fez. A Dove chamou várias mulheres e pediram para que essas mulheres se descrevessem para um caricaturista. Sabe esse pessoal do FBI que faz retrato falado? Então elas ficavam apartadas dele, dividida por um lençol, ele não via elas em nenhum momento, e elas falavam como era o rosto dela, cabelo, formato de queixo, de nariz, de olho, de rugas, e elas se descreviam. Depois elas eram convidadas a estar próxima de uma outra pessoa que formava um par com ela. E daí esse par dela vinha e fazia para esse caricaturista um retrato falado daquela pessoa com que ela teve contato. E no final do vídeo é extraordinário como as mulheres se percebem da forma como elas falam delas de uma maneira ruim, pesada, ressaltando defeitos, e quando alguém tem contato com ela, descreve ela de uma forma tão mais real do que a forma como ela se viu. E daí elas chegam no final do teste e veem os dois retratos falados, o que ela disse sobre ela e o que a amiga dela disse sobre ela. E adivinha? O retrato falado, dito pela pessoa que teve contato com ela, retrata muito mais a realidade física dela do que ela mesma disse sobre ela. E o que eu quero te mostrar com isso? Eu quero te mostrar que a forma como nós falamos de nós mesmos tem sido ofensiva. Nós temos focado por baixa autoestima, por falta de validação dos nossos pais, nos defeitos, naquilo que nos incomoda. Só que nós não somos amontoado de peles e osso. A nossa estima, a forma como nós somos vistas pelo outro e por nós mesmos, caso nós possamos cultivar o amor próprio por nós mesmos, vocês vão ver a transformação que isso gera em você. Pratique isso, seu amor próprio, você vai perceber que os pilares da autoestima, que são autoconceito, autoimagem, autoeficácia e autorreforço, eu vou explicar mais ou menos para vocês, tem tudo a ver com esse vídeo. Porque quando nós falamos em autoconceito, é a opinião que você pensa de si mesmo. E o principal pilar da autoestima, que é o autoconceito, é como você tem visto com uma crítica exagerada, com perfeccionismo, através do eu não sou tão bom, eu não sou bom o suficiente, ou eu deveria ser mais assim, ou deveria ser mais assado. E esse autoconceito que você tem carregado tem te prejudicado em várias áreas da sua vida. Não só, perceba bem, não é a sua imagem física. Quando você transmite a sua imagem física, já viram aquelas pessoas que se apaixonam por outros? Às vezes você fala assim, nossa, fulano é feio para ela, ou ela é feia para ele. Nós estamos analisando a aparência física, que é o que você percebe no primeiro contato, mas a partir do momento que você vai conversando com aquela pessoa, ela vai se tornando linda através da simpatia, da inteligência, do altruísmo, né, do sorriso, daquela pessoa generosa, e tudo isso compõe a sua imagem. Por isso eu sempre reforço aqui, o autoconhecimento, ele é libertador, porque independente do que você aprendeu na sua formação de personalidade, a boa notícia que eu tenho para você, meu amigo, minha amiga, é que você pode reaprender a se amar, reaprender a ter um autoconceito mais amoroso, fortalecendo o general dentro de você e não se ofendendo com programações que estão construídas dentro da sua mente por causa de algo que você viveu. A sua autoimagem, que é o segundo pilar da autoestima, que é como você se percebe fisicamente. E nesse contexto,
É o que eu estou te falando. Não é só o físico. Não é só se comparar constantemente com a outra. Eu poderia me comparar com a Gisele Bündchen, né? Nós somos Giseles, mas eu teria que ter uns 40 centímetros a mais, esguia, magra, aquela estrutura. Não é a minha estrutura. Eu preciso de amar assim como eu sou e tirar o melhor de mim para que eu seja feliz comigo mesma e não me comparando com o outro. A beleza é mais do que o que você está vendo. A beleza é uma atitude. É ser tudo isso que eu falei, alegre, agradável, educado. É isso que compõe a sua beleza. E o autorreforço, que é a nossa capacidade de nos elogiarmos, de nos gratificarmos. É o famoso amar-se a si mesmo para que eu possa amar o próximo. Então, no autorreforço, você precisa de se amar primeiro, porque nós damos o que nós temos dentro de nós. Como a Bíblia traz, amai ao próximo. Assim como você ama a ti mesmo, Deus está falando o seguinte: você precisa de se amar primeiro para que você consiga dar amor para alguém. E o último pilar, que é a autoeficácia, que tem a ver com a confiança que você tem em você. No meu último vídeo, quando eu falei de propósito, eu contei que algumas coisas na minha vida, passar em entrevista em locais estratégicos, reforçou a minha autoconfiança e fez com que eu acreditasse que eu podia mais. Porém, independente do que eu vivi, se eu não tivesse vivido, que você está me assistindo, você tem maturidade e está obstinado por buscar o topo e sucesso e desenvolvimento pessoal e profissional, você assumiu o comando da sua vida e acredita que você pode muito mais, você já sabe que independente do seu passado, ele não define o seu futuro. É o que você faz e as decisões do presente que você toma que estão construindo o seu futuro. Então a autoeficácia é você se permitir confiar em você, é você entender que o erro é para te trazer aprendizado, que não precisa de se julgar, é entender que você está em constante evolução e que você tem defeitos, né? E ponto de melhoria, sim. Às vezes uma pessoa treina muito para uma competição, para um esporte, para uma apresentação, mas na hora que ela vai, ela fala: eu não sou capaz, a apresentação do fulano foi menor. Então nós precisamos de eliminar essa voz do eu não sou capaz, tendendo a dizer que a gente não vai conseguir, porque nós estamos desistindo antes mentalmente de quem? Não é da competição, é de nós mesmos. É de não permitir que nós vejamos o nosso potencial que está aí dentro. Você treinou tanto, você é tão capaz, é sua área de talento, não é se comparar com outro, é você contra você todos os dias buscando uma evolução constante. Mas para isso, seja realista. Coloque metas factíveis. Não é eu vou perder 10 quilos, é eu vou perder 1 quilo por mês, eu sou capaz. Né? Eu sou capaz de seguir isso daqui com foco e disciplina, almejando ser quem eu quero ser. Também tem uma série sobre disciplina e foco extraordinária aqui, um conteúdo maravilhoso para você, mas você precisa de se amar para se descobrir a sua real essência. E como seria se a partir de hoje nós alimentássemos em nós a autoaceitação, de olhar onde somos bons e de verificar que de fato temos pontos de melhoria, não somos perfeitos, somos seres em evolução. E a partir do momento que você tem uma autoestima saudável, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa grata, você consegue enxergar o problema, mas você foca na positividade, você acredita e por isso você permite sonhos extraordinários e não sonhos medíocres para você. Porque uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não acredita que ela é capaz de fazer, porque ela não acredita na identidade dela, porque ela ainda não descobriu a identidade maravilhosa que ela tem. Então, uma dica preciosa e é uma técnica para melhorar a sua estima você com você. Eu vou te fazer uma pergunta. Com qual tempo você lembra de você na infância? Vamos supor que você tem uma visão de uma foto, de uma memória que marcou sua vida de 5, 6 anos de idade. Tá vendo essa menininha aí que você tá enxergando, maravilhosa, de marichiquinha, de vestidinho, arrumadinho ou não, correndo pela praia, a imagem que você tem. Pega essa criança e coloca ela no seu colo. Protege ela com todas as forças. E toda vez que você estiver passando por uma situação muito difícil ou em algum lugar com um conflito muito complicado, proteja essa menina, proteja essa criança. É a sua criança interior que precisa ser protegida para que você se ame. É essa criança. E se você pudesse falar hoje com essa criança quem você se tornou? Como seria a carta que você escreveria para ela? Isso tudo tem a ver com o que você descobriu hoje, o potencial maravilhoso que você tem, a identidade extraordinária e o poder que Deus colocou dentro de você, porque você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você se basta, você não precisa mais do reconhecimento do outro, é você que se reconhece, é você que se valida. Você não precisa mais do agradecimento do outro, você faz porque você é uma pessoa altruísta com genuidade.
Você não precisa mais de que o outro te agradeça e isso não te dói mais. O seu autoconhecimento de saber quem você é e a pessoa extraordinária que você é te blinda de viver esses perrengues que a baixa autoestima pode estar te trazendo. Não é sobre mudar o seu passado, mas colocar uma nova moldura nele, entendendo que o que você não teve, agora você pode te dar. Amar ao próximo como a ti mesmo, porque nós somos gloriosamente falíveis como ser humano. Espero que tenha feito muito sentido para você e que você possa despertar o melhor que tem aí dentro e através desse vídeo perceber que às vezes você está sendo muito dura consigo mesmo e as pessoas têm te visto um ser humano melhor. Só cabe a você descobrir. Um beijo. Feliz Dia da Mulher para todas vocês. Gostou da mensagem? Clica aqui, inscreva no meu canal, deixa seus comentários e me ajude a entregar esse vídeo para mais pessoas, para que a gente possa se ver no topo. Até mais!